O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, participou de um evento sobre como se livrar de um presidente, organizado por estudantes da Faculdade de Direito da Universidade do Texas, nos Estados Unidos. O seminário tem como tema central o arranjo constitucional do Poder Executivo na América Latina. O ministro fez o discurso de abertura do evento, que também contou com a participação de professores e pesquisadores de universidades de Nova York, Chicago e Califórnia. Na semana passada, Barroso fez seu discurso de despedida à frente da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, voltando a criticar o presidente Jair Bolsonaro e o acusando de ordenar atos intimidatórios contra o Supremo Tribunal Federal. É com esse tema que a gente abre então a edição de hoje de Os Pingos nos Is. E a gente vai então para Los Angeles para a análise da Ana Paula Henkel. Oi, Ana, boa tarde. Boa noite para vocês aí no Brasil, Vitor, Zé, querida Cris, querido mestre Augusto Nunes, e boa noite e boa semana para a nossa audiência maravilhosa. Vitor, engraçado, né, ele dizer que ele veio para os Estados Unidos para olhar o arranjo constitucional da América Latina. Por que ele não olha o arranjo constitucional americano? Esse sim ele deveria seguir, onde os ministros da Suprema Corte, eles primeiro, todos eles, sem exceção, eles têm que ser juízes de carreira, não tem essa de ser advogado de partido político e logo ser indicado para a corte mais alta de um país. Os ministros não têm rede social, os ministros da Suprema Corte Americana não falam fora dos autos, eles não participam de lives com influencers, eles não vão ao Congresso discursar e espalhar fake news, como, por exemplo, arrumar aí, colocar mais transparência no nosso sistema eleitoral com um comprovante de papel seria voltar às cédulas de papel. Os ministros da Suprema Corte Americana, eles não sobem em palco sem máscaras para cantar samba junto com jornalistas. Ou seja, os ministros daqui, eles têm uma grande preocupação, né, de não apenas parecerem bons ministros, mas também serem bons ministros, e não essa suprema vergonha que nós temos no Brasil. Infelizmente, se o ministro Barroso quiser ser levado a sério, ele sai aí da presidência do TSE desmoralizado, eu até diria. Se ele quiser mesmo ser levado a sério, agora como voltar aí como integrante dessa composição do Supremo Tribunal Federal, é menos ativismo, menos militância e se dedicar apenas à única esfera que eles precisam se dedicar no Supremo Tribunal Federal, que é a proteção da Constituição, ver se nossas leis estão sendo aplicadas corretamente, e não essa militância deprimente. A palavra é essa. Hoje nós temos uma composição deprimente no Supremo Tribunal Federal, que não é mais hoje, atualmente, uma corte constitucional, é uma corte ativista. Então, ministro, se o senhor quiser observar arranjos constitucionais, por que o senhor não observa os arranjos constitucionais dos Estados Unidos? Queremos ouvi-lo também, José Maria Trindade, o que achou dessa passagem do ministro pelo evento. Zé, boa noite para você, bom começo de semana. Mais uma polêmica aí para o Supremo, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Muito boa noite, Ana. Seja bem-vinda, Cris. Olha, os ministros do Supremo reclamam muito deste embate e destas posições extremistas de ministros do Supremo Tribunal Federal, que, tudo bem, que não exatamente como antigamente, é de falar apenas nos autos, mas que há um certo exagero, né? É preciso cuidar, inclusive sobre a LOMAN, a Lei da Magistratura, fala muito claramente sobre antecipar julgamento, né? E, em alguns casos, as falas têm sido, na verdade, uma sentença, um julgamento de um assunto que vai chegar ao Supremo ou que já está, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. E a gente vê que o Supremo se espelha até nesta ação dos Estados Unidos de mandar prender e processar todos que fizeram aquela invasão no Capitólio, estão tentando fazer o mesmo naquele episódio em que algumas pessoas disseram que era para invadir o Congresso Nacional, invadir a CPI, e a maioria foi formada ali para colocar o deputado Roberto Jefferson na cadeira de réus por homofobia, por incitação à violência e danos ao patrimônio público. Isso indica que o Supremo tende a colocar
neste banco de réus também os artistas como Sérgio Reis, o Zé Trovão, caminhoneiro, né, que incentivaram exatamente esta ação. É uma ação clara do Supremo Tribunal Federal nesse sentido e há um exagero. Agora, chegar ao ponto de participar de uma reunião cujo título é como se livrar de um presidente, isso aí vai além da militância jurídica, né? Aí assume outros contornos. E muita gente, inclusive, já está sendo observada e investigada pelo Supremo por participar aqui no Brasil exatamente com algo mais ou menos com esse conteúdo. Ou seja, esse embate do Supremo com o Executivo, ele se aprofunda quando ministros participam de reuniões assim. Olha, já existe um grupo grande que está dizendo o seguinte: o Supremo é o povo, né? Também com a gente hoje aqui no Pingos, a Cristina Grêmio, direto de Curitiba, no Paraná. Tudo bem, Cris? Boa noite, bem-vinda mais uma vez. Oi, Vitor. Obrigada, boa noite, Augusto, Zé, Ana, um beijo para o Fiuza e para nossa audiência maravilhosa e fiel. Olha, é decepcionante. Na hora que eu li essa notícia, eu pensei exatamente o que a Ana pensou aí. O que mais falta para esse ministro fazer? É ativista político, parece que 24 horas por dia. É mais do que isso, ele é militante. Eu queria ler um parágrafo da coluna do nosso também mestre J.R. Guzzo na Gazeta do Povo, em que ele fala justamente sobre esse tema, e eu achei perfeita a colocação dele. Abre aspas para o Guzzo. Barroso é membro de um dos 3 poderes constitucionais do Estado brasileiro. É inaceitável, dos pontos de vista ético, moral e político, que ele vá a um país estrangeiro e participe de um evento que discute a eliminação de um presidente da República. Sua desculpa, pelo que se imagina, é que o seminário fala sobre esse assunto no genérico. Não diz com todas as letras como se livrar do presidente Jair Bolsonaro. Só faltava que dissesse: uma criança de 10 anos de idade entende muito bem do que estão falando e por que Barroso está lá. Fecha aspas. Então, eu acho que a gente nem precisa se alongar muito na análise, ele está apenas sendo Barroso, como vem sendo nos últimos anos e como não deveria ser na condição de ministro do Supremo Tribunal Federal. E a opinião agora de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor, compadre Zé, minha querida Cristina, minha parceira, queridíssima Ana Paula. Boa noite a você que nos acompanha. Olha, eu escrevi a reportagem de capa desta semana da revista Oeste. E ali eu me estendo sobre 3 ministros, né, do Supremo. O Luiz Roberto Barroso, o Alexandre de Moraes e o Edson Fachin. Ali eu registro, por exemplo, que ele é ególatra, né? Ele se ama, ele adora ouvir o som da própria voz e tem de conter a cada ponto ou a cada vírgula a vontade de aplaudir-se, né? De ovacionar-se. Ele adora e acha que sabe tudo sobre tudo. Ele é um dos chefes do partido de oposição ao Bolsonaro mais feroz que existe hoje no Brasil. É formado por ministros do Supremo. Esses 3 que eu citei. O ministro Barroso vai falar sobre como derrubar um presidente da República. Ele acusou o Bolsonaro de anticientificismo. Esse palavrão quer dizer que o Bolsonaro é um genocida, porque ignorou princípios científicos. E ele, quando ele buscou tratamento médico contra o câncer no centro de estupros do João de Deus, ele seguiu a ciência, né? Ele é um homem que sabe decidir, sabe escolher, pois escolheu o terrorista Cesare Battisti como criança, como cliente. Não cobrou nada, chamava o cliente de Cesare e defendeu a inocência de um assassino até ser desmentido pelo próprio assassino. Essas palestras, quando ele tinha menos renome como ministro, super-ministro, ele cobrava quase 50 mil por palestra. Tudo isso que eu citei serve para enquadrar o ministro Barroso, como podem ser enquadrados os outros, cujo nome eu mencionei aqui,
na lei do impeachment de ministros do Supremo. Um ministro do Supremo, para começo de conversa, como qualquer juiz, tem de ser imparcial. Ele defende abertamente o afastamento do presidente da República. Ele só fala fora dos autos, cobra, como eu disse, algum dinheiro, para falar, e está ali, no Texas, né, ensinando aos habitantes do país, que tem a democracia mais sólida do mundo e mais antiga, como é que se faz para derrubar um presidente. Quer dizer, está na hora de o Senado criar um mínimo de coragem e pelo menos começar a discutir a possibilidade de punição com impeachment de ministros que agem fora da lei.